O Banco Central acaba de anunciar que vai aumentar a Selic em 0,25%, alcançando o maior patamar dos últimos 20 anos. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que é a Selic, Selic basicamente é a taxa básica de juros da economia brasileira. E atualmente ela se encontra, com esse novo aumento, em 15%, que é um patamar histórico aqui para o Brasil. A cada 45 dias ocorre a reunião do Copom, que decide a política monetária aqui para o Brasil. Né? E na última reunião, que ocorreu no dia 18 de junho de 2025, decidiram pelo aumento de 0,25% da taxa básica de juros, a Selic alcançando, né, como disse, 15%, que é o maior patamar dos últimos 20 anos. E por que a taxa Selic está tão alta? O primeiro ponto, né, que o Banco Central atua e a taxa de juros, o objetivo dela é qual? É justamente desinibir a inflação. Né? Então temos a meta de inflação em 3%, né, com uma margem de tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. Né? Então o teto, né, considerando a tolerância, seria de 4,5% da inflação. E atualmente temos uma inflação de mais de 5,5%, que para o Banco Central é um número terrível. Né, e por isso eles aumentaram ainda mais a taxa de juros. E por que ocorreu esse aumento? Né? Então, lendo a ata do Banco Central, que vai demorar um pouco para sair, mas eles soltaram, né, uma nota, um comunicado à imprensa, e o que é importante dizer, essa decisão foi unânime, ou seja, todos, tanto o presidente do Banco Central quanto os diretores votaram pelo aumento dessa taxa em 0,25%. E o que é importante dizer, que eles destacaram aqui, primeiro, né, o que temos o cenário de incerteza. Então, atualmente, temos um cenário de incerteza devido à guerra comercial, que a gente viu quase começando, né? Já falei bastante aqui, fiz um episódio do e-mail podcast sobre só isso, né? Só que agora a gente também teve, por exemplo, na última semana, a escalada dos conflitos entre Israel e Irã, que elevam ainda mais a incerteza para todos os países, né? Porque a gente sabe que, ainda mais na região onde esses países se encontram, podemos ter impactos gigantescos para a economia global, principalmente por conta do petróleo, né? O petróleo, você sabe aí, você abastece seu carro, sabe que a gasolina já não está tão barata, e se dependendo do que acontecer ali, pode ser que corte 20% do abastecimento de petróleo global, né? Porque ali tem um estreito, eu esqueci agora o nome do estreito certinho, se vocês quiserem eu faço um vídeo mais específico sobre essa guerra, mas tem um estreito ali onde passa boa parte do petróleo que sai ali do Oriente Médio para ir para os outros países do mundo. Então, dependendo se decidirem ali fecharem esse estreito, bom, corta boa parte do abastecimento global e óbvio que o preço do petróleo se elevará bastante. Voltando à taxa Selic aqui para o Brasil, o que mais que o Banco Central destacou? Justamente essa questão, né, da inflação, que está desancorada, e o que é importante ser dito, que tem alguns outros aspectos para a taxa de juros no Brasil estar tão alta. Primeiro é o risco Brasil, né? Então a gente sabe que nosso país já não é olhado para os investidores com o maior carinho do mundo, justamente por conta das nossas incertezas, das nossas instituições, nossas incertezas em relação a governo, incerteza jurídica propriamente para o Brasil. Então, por conta disso, o Brasil já apresenta taxas de juros mais elevadas em relação aos outros países. Só que, além disso, temos atualmente uma política fiscal que tem sido um tanto quanto ineficiente. Né? Então, a gente está vendo uma medida do governo que se colide com o Banco Central. Então, temos um governo com uma política fiscal expansionista, concedendo muitos auxílios para a população, até demais. E temos atualmente, por exemplo, em discussão, essa questão da energia, né? A questão de mais de 50 milhões de brasileiros não serem necessitados de pagarem energia. Só que para fazer isso, você tem que pegar dinheiro de algum outro lugar, certo? Então, a gente tem uma política fiscal que acaba não ajudando o Banco Central nas suas medidas de política monetária, né? Porque enquanto o Banco Central está com política contracionista, tentando reduzir a inflação, reduzir um pouco a atividade econômica, você tem um governo estimulando o tempo inteiro. Né? Então, com isso, o Banco Central só resta elevar juros, porque é a medida que ele tem para tentar controlar essa inflação, que por mais que ela esteja na média, mais ou menos, da histórica do Brasil, ela não está ancorada de acordo com o que foi planejado e estipulado pelo Banco Central. Né? Então, ele tem que tomar essa medida. É importante dizer que quando você aumenta a taxa Selic, você deixa a Selic elevada, os efeitos não são imediatos, eles levam um tempo até demonstrar seus impactos de fato na economia. Né? Então, o governo, ou melhor, o Banco Central olha para um horizonte de um curto, médio prazo, né? Então ele projeta suas estimativas para o ano que vem, de 2026, quais serão os impactos. E o que é importante de ser dito, o principal ponto dessa ata do Banco Central sobre essa última reunião do Copom. Primeira delas, é importante ressaltar também que o mercado está muito dividido, então
na quarta-feira que teve a reunião, foi um cenário de muita incerteza, metade do mercado apostava na manutenção da Selic e outra no aumento de 0,25, o Banco Central acabou aumentando a Selic. Né? E o que é importante dizer que eles divulgaram, que a pretensão deles, se tudo se mantiver mais ou menos estável, de acordo com o que eles estão projetando, eles vão manter a taxa Selic pelas próximas reuniões. Então não haverá mais aumento, mas também ainda não começará o ciclo de corte de juros. Só que eles também destacaram que, dependendo do que acontecer, pode ser que eles aumentem, eles não vão ter, podemos dizer, frescura, entre aspas, para aumentar a taxa de juros, né? Então, esse é o principal fato dessa reunião do Copom, que, em tese, chegamos agora em um ponto de estabilização da nossa taxa de juros. O Banco Central também comentou que pode manter por um período prolongado, a depender dos impactos que a Selic efetivamente tiver, né? Então, é o Banco Central que, ao meu ver, está tendo uma participação correta, digamos assim. De acordo com os dados que eles têm, eles estão tomando as medidas. Óbvio que, assim, já cansei de falar aqui também os impactos que os juros altos têm para toda a economia como um todo. Né? Mas, querendo ou não, na função do Banco Central é o que ele tem para fazer. Agora, voltando para os impactos, aí sim, começando a falar para você, os impactos que isso vai ter na sua vida. O primeiro deles é que, como eu falei, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe o que é a Selic, como é a taxa básica de juros da economia, se você quiser pegar um empréstimo, você não vai pegar esses 15%. Você vai pegar um empréstimo com juros provavelmente muito mais elevado. Por quê? Porque entra todo o risco de crédito, né, o risco de inadimplência que você vai ter para o banco, por exemplo. Então, consequentemente, fica muito mais caro para as pessoas tomarem qualquer decisão financeira. Por quê? Porque se você for pegar um empréstimo, vai estar muito mais caro. São poucas decisões que você vai tomar que vão valer a pena pegar esse empréstimo. Ou, claro, a necessidade extrema. Né? Só que a economia como um todo desacelera. Esse é o objetivo da taxa de juros. Então, pense nisso no seu aspecto para você. No momento, compensa mais se for ver você emprestar do que pegar emprestado. Podemos dizer assim. Né? Então, o que eu gostaria de dizer? Como eu falei, temos agora um momento que talvez seja uma estabilização da taxa de juros. A gente sabe que quando a taxa de juros começa a cair, normalmente, não é sempre, mas normalmente, os ativos de renda variável aí sim começam a se valorizar, as pessoas começam a olhar com melhores olhos, justamente por conta da renda fixa cada vez mais estar pagando menos, né? Então as pessoas aí sim começam a olhar para a bolsa, para a renda variável. E o que eu gostaria de dizer, pode ser agora um momento ideal para você comprar, porque se você esteve esperando por muito tempo, nossa, qual o melhor momento para eu comprar? Bom, agora podemos ver começar os juros a caírem. Nós temos o dólar atualmente no menor patamar do último ano, né? A gente viu bater 6,30, atualmente está em 5,48. Então, se você se perguntou por muitas vezes qual o melhor momento para comprar, qual o melhor momento para comprar, não digo que é agora, mas com certeza agora é o momento que lá na frente a gente vai olhar para trás e falar, bom, aquele era um bom momento para ter comprado. Então, se fosse você, olhava com carinho. E eu trouxe para vocês aqui também dados sobre quanto o seu dinheiro rende atualmente em Tesouro Selic, CDI, poupança, justamente com esse aumento da Selic. Então, a Selic é 15%. Vamos olhar aqui o quanto vai render o seu dinheiro em cada um desses ativos. Bom, o primeiro deles, a poupança, né? Então, a poupança, se você investir 10 mil reais, em um ano você teria 10.728 reais. Em 3, 12.349 e em 5 anos, 14.298. Aí você está olhando para esses dados e fala, nossa, Miguel, mas é pouco, pô, 15% ao ano? Justamente porque a poupança paga muito pouco. E é bom trazer sempre esses dados aqui para vocês pararem realmente de deixar seu dinheiro na poupança e começarem a investir de verdade. Porque na poupança, atualmente, eu não digo nem que você não está ganhando muito dinheiro. Você praticamente não está ganhando dinheiro, realmente. Porque se você for considerar quanto a poupança te paga e a inflação, você praticamente fica no 0 a 0, você só mantém seu poder de compra. Então, eu recomendo fortemente que você deixe de deixar seu dinheiro na poupança e comece a procurar por outros investimentos. O Tesouro Selic é basicamente o investimento mais seguro do Brasil, né? Porque aqui você está emprestando seu dinheiro para o governo, né? Então, ele apresenta um risco consideravelmente menor e, atualmente, com esse patamar da Selic, a gente pode ver o quanto vai render uma aplicação de 10 mil reais no Tesouro Selic. Então, em um ano, você teria 11.161 reais investindo diretamente no Tesouro Selic. E depois de 3 anos, você teria 14.349 e em 5 você teria 18.655. Então perceba que nesse patamar de Selic a 15%, seu dinheiro praticamente dobra em 5 anos. Então, realmente é um patamar muito elevado. Atualmente, o Brasil é o segundo país com maior juros real do mundo,
né, que é basicamente a diferença entre juros e inflação. Só que perceba que o Brasil está acima da Rússia, por exemplo, nesse aspecto, e a Rússia está passando por uma guerra, ou seja, ela está precisando emitir dívidas, conseguir financiamentos. Mesmo assim, o Brasil está com um juro real maior que o da Rússia, então isso leva você a refletir sobre a verdadeira situação econômica do seu país. E aqui também temos o rendimento em CDBs, LCIs, LCAs, aqui considerando que esses investimentos ainda não estão sendo taxados, e perceba que a remuneração é muito próxima ao que apresenta no Tesouro Selic, efetivamente, né? E, consequentemente, obviamente, é um bom momento para você investir em renda fixa, porque está pagando muito bem. Mas, como eu disse, olhando num horizonte de longo prazo, pode ser um ótimo momento também para você investir em renda variável. E é importante, mais do que isso, que você tenha uma carteira diversificada, com um pouco de cada ativo, uma alocação estrutural bem planejada, né, para justamente você aproveitar o melhor e conseguir o melhor rendimento para os seus investimentos, né? Mas sobre a taxa Selic, o que eu tinha para dizer, acho que era isso. Além disso, também tivemos o Fed tomando sua decisão na quarta-feira, né? Também teve a manutenção da taxa de juros, então é o que eu sempre falo, juros elevados nos Estados Unidos acaba fazendo com que o Brasil tenha juros mais elevados também, não é necessariamente uma correlação, mas a gente percebe que isso é o que acontece durante os últimos anos, né? Porque tem uma influência direta, porque ainda o investimento mais seguro no mundo é você comprar títulos de tesouro americano, né? E quando esses títulos estão pagando muito bem, então você pode ter rentabilidade de 4% em dólar, por que você vai investir em mercados mais emergentes com maiores riscos, né? Sem contar que a pessoa olha e fala, pô, mas 4% lá e 15% aqui, pô, vou botar nesses 15% aqui. Só que você tem que levar em consideração que no ano de 2024, por exemplo, o dólar se valorizou 31% frente ao real, tá? Então, se você tem moeda fraca, querendo ou não, acontece que você passa por esses prejuízos, tá? Então é importante que você, além de tudo, na sua carteira de investimento, você considere diversificar e dolarizar uma parte do seu patrimônio, investir realmente no exterior, porque isso é muito importante para você alcançar o seu sucesso financeiro. Espero que vocês tenham entendido o que aconteceu durante essa reunião do Copom. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, me mandem de lá no Instagram, MM_negócio, que esclareça essas dúvidas para vocês, tá? Esse foi um vídeo um pouco mais sério, né? Porque é um assunto, querendo ou não, de grande importância aqui pro Brasil, e eu não poderia tratá-lo de uma forma diferente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo aqui do canal MM Negócios.